Olá a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Meu nome é João Luiz e eu sou um voluntário no CAE João de Camargo. E o tema da reflexão que nós faremos hoje é: prece é sustentação quando sentida intimamente. Prece e oração, elas são coisas diferentes. Fazer uma prece é diferente de eu fazer uma oração. Prece, nós podemos entender que é um preceito. O que é um preceito? Preceito é uma prática, é uma regra, é uma recomendação que se faz. Então nós temos vários tipos de prece, para vários momentos ou várias situações das nossas vidas. Por exemplo, nós temos a prece de Cáritas, que é uma prece belíssima. E oração? Se nós pegarmos a palavra ser e colocarmos em frente a palavra oração, ela se transforma em coração. Então, oração é uma súplica que nós estamos fazendo. Oração é um pedido que ela vem do nosso coração. E orar é uma palavra que ela vem do latim e significa falar. Então, quando nós estamos orando, nós estamos falando. E é por isso que nós ouvimos dizer que preletores, conferencistas, eles são oradores. Porque eles estão falando, necessariamente eles não estão fazendo uma prece. E por que nós usamos muito o termo prece e oração? Nós trocamos prece e oração. Porque orar é nós falarmos com o nosso Criador. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. Eu gostaria de contar uma historinha. Havia um homem que ele vivia numa ilha muito distante e isolada. E as pessoas ficavam um pouco cismadas com ele, porque a maneira com que ele orava não era convencional. E a informação desse homem chegou até Moisés. Moisés, sabendo disso, ele falou: não, deixa eu ver o que está acontecendo lá. Estão falando que toda vez que o homem ora, ele está blasfemando contra Deus. E como eu sou um homem de Deus, eu vou lá para salvar essa alma. E foi o que Moisés fez. Ele chegou a essa ilha e ele começou a observar esse homem. E quando o homem foi orar, a oração do homem era mais ou menos assim: Senhor, deixe-me tirar os seus piolhos. Senhor, se o Senhor tiver fome, eu posso fazer um prato de comida. Senhor, se o seu sapato estiver furado, eu posso consertá-lo. Moisés ficou estarrecido com aquilo. Imediatamente interrompeu o homem e falou que aquilo era uma heresia. Onde já se viu que Deus tivesse piolho, que Deus precisasse de comida ou precisasse de um sapato? E o homem volta a Moisés e pede perdão. Porque ele era muito humilde, ele não tinha instrução. E até aquele momento ninguém tinha ensinado ele a fazer uma oração. Então a oração que ele fazia era aquilo que ele sabia fazer. E ele se colocava à disposição de Deus. Ele era um bom cozinheiro. Ele fazia bons pratos. Então ele pensava: se Deus tiver fome, eu posso fazer comida para Deus. Ele tinha piolhos que o incomodavam. Ele achava que se Deus tivesse piolho, ele também podia tirá-los de Deus para Deus ficar sem os piolhos. Ele era um bom sapateiro. Então ele pensou: se Deus precisar de um reparo no sapato, eu posso consertar.
E Moisés falou que não era assim. E ensinou a ele a forma tradicional de se orar, a forma, as orações formais daquela época. O homem, é claro, que agradeceu e a partir daquele momento ele começou a fazer aquelas orações. Moisés voltou para sua cidade. E quando ele estava no meio do caminho, ele viu uma luz. Imediatamente ele pensou: deve ser Deus que está vindo me agradecer por eu ter salvo aquela pessoa que estava fazendo coisas erradas. Moisés estava certo, era Deus. Mas Deus diz o seguinte para Moisés: Moisés, o que fizestes? Você colocou a perder um dos últimos discípulos sinceros que tinha ainda. Nunca interfira na maneira do outro amar ou rezar, achando que você sabe qual é a maneira certa para ele. Cada um expressa em seu coração da maneira que sabe. Belíssima história. Então, quando nós oramos, nós estamos nos colocando, ou nós estamos conversando com Deus. E algumas pessoas podem até pensar da seguinte forma: se Deus ele é onipresente, onisciente, ou seja, ele sabe de tudo que acontece, ele sabe sobre todos nós, por que que eu tenho que fazer uma oração para pedir alguma coisa para Deus? Na realidade não é bem assim. Deus ele não tem essa necessidade. Somos nós é que precisamos entrar em contato com Deus. Somos nós que, quando oramos, nós estamos treinando a nos aproximar cada vez mais de Deus. Isso sim. E quando nós oramos, nós também, não só nós estamos falando com Ele, mas nós estamos identificando as nossas carências, aquilo que nós precisamos. E isso é o mais importante. E orar é um gesto íntimo, é um gesto pessoal. Eu não preciso de nada exterior para poder fazer uma oração. Eu não preciso estar num lugar específico para orar. Eu não preciso estar num lugar com luz ou sem luz, um ambiente com música ou sem música. Eu não preciso ter uma vestimenta diferente ou usar cores diferentes. Isso não interfere na nossa prece. Na realidade, não ajuda e também não interfere. Se algumas pessoas elas se habituaram a rezar de uma determinada maneira e aquilo é sincero, que continue. O mais importante é a nossa postura quando nós estamos orando. É o sentimento que nós estamos colocando, é a ligação que nós estamos fazendo com o nosso Pai Maior. E algumas pessoas também, elas podem dizer o seguinte: será que Deus é justo? Porque eu faço as minhas orações, eu não sou atendido. Então eu não vejo justiça nisso. É uma forma também errada de nós pensarmos. Deus, ele sabe o melhor para nós. Muitas das vezes, o que nós colocamos nas nossas orações, os nossos pedidos, tem muito mais a ver com a nossa matéria, o nosso meio onde nós vivemos. Raramente nós pedimos alguma coisa que vai nos beneficiar ou trazer uma riqueza espiritual para o futuro. Nós somos imediatistas, nós queremos tudo para agora. É como os pais de uma criança muito pequena. Eles também não dão tudo para a criança, tudo que ela pede, porque sabe que algumas coisas não vão fazer bem para a criança naquele momento e não é a época adequada para que ela receba aquilo.
A mesma coisa é Deus. Mas Deus sempre nos atende. Ele nunca deixa de nos atender. Nós devemos não perder a fé. Nós devemos sempre confiar em Deus. Porque se muitas vezes nós não somos atendidos da maneira que nós queremos, é porque aquilo ainda não é o ideal para nós. Também não é o momento para nós recebermos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós queremos tudo muito rápido, muito imediato. E Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes, nós pedimos, por exemplo, um emprego. Se nós ficarmos só fazendo orações, dificilmente nós vamos conseguir. Aí nós estamos querendo um milagre, né? Mas se nós orarmos com fé, pedirmos para ter força, para ter discernimento, para ter coragem, para ter ânimo, e também nós fizermos a nossa parte, com certeza vai chegar um momento que nós vamos ter aquilo que é o melhor para nós e no momento ideal para nós. Então que nós possamos refletir sobre o tema de hoje, possamos orar e vigiar, para que nós possamos sempre, através da oração, nos conectar ao nosso Pai maior, nunca nos desligarmos dele. Tenhamos uma excelente semana e que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre.